Queria convidar vocês para abrir a Bíblia no livro de Amós. Como a Mayra disse na semana passada, Amós está lá nos Profetas Menores, que você abre, aí não é o livro, aí você passa umas páginas, não é, e você fica naquele vai e volta, você não encontra. Mas está lá. Pode procurar que está lá. Eu vou começar lendo o capítulo 1, e eu vou ler só os versículos 1 e 2 para começar. Então, Amós, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Palavras que em visão vieram a Amós, um pastor da cidade de Tecoa, a respeito de Israel. Isso aconteceu nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Amós disse: O Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os campos dos pastores estarão de luto, e o alto do Carmelo secará. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eu te peço, Pai, que durante esses 30 minutos que nós temos juntos para estudar o livro de Amós, a tua voz, ó Pai, venha mesmo como um rugido, como uma voz forte, ó Pai, que adentre o nosso coração, que adentre o nosso espírito, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de tudo que eu vou falar e se faça entendido, ó Pai, que nós possamos realmente compreender qual que é a tua palavra para nós no dia de hoje. E te peço isso no nome de Jesus. Amém. Bem, eu li esse comecinho, mas eu vou fazer um pulo bem grande lá para o capítulo 7, para mostrar para vocês o que me alivia de poder pregar hoje, que é no capítulo 7, no versículo 14, diz assim: Amós respondeu e disse a Amazias: Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta. Eu cuido de gado e colho sicômoros. Mas o Senhor me tirou do trabalho de andar atrás do gado e me disse: Vá e profetize ao meu povo de Israel. Então, se eu fosse parafrasear, eu diria: eu não sou pregadora, nem discípula de pregadora, nem filha de pregador. Mas o Senhor me tirou das minhas rotinas de aula de música, das minhas partituras e me convidou para falar hoje. Então, eu tenho consciência e também certeza de que o Senhor quer dizer algo para a gente. Essa geração do povo de Israel que já se espalhou pelo mundo inteiro e que hoje está, né, ali localizado em Barão Geraldo e agora digitalmente em várias cidades e casas. Bem no comecinho do capítulo 1, fala que Amós era um pastor da cidade de Tecoa. Tecoa é uma cidade que fica ao sul, no território de Israel. E ele era um pastor. Quando fala ali que ele era colhedor de sicômoro também é a mesma palavra para figo, né? Então ele era um homem simples, um homem do campo, que cuidava do gado. E a palavra para gado no hebraico não é só... Quando a gente pensa gado na nossa mente brasileira, a gente pensa em bovino, né? Em boi, vaca. Gado no hebraico se refere a muitos quadrúpedes. Então tinha boi, tinha vaca, tinha ovelha, tinha cabra. Então, ele vivia no meio dos animais, no campo, colhia os seus figos, provavelmente um agricultor, né? Mas aí diz que as palavras vieram em visão a Amós. E as palavras que vieram, disse assim a Amós: O Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Então, hoje, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre quais foram essas palavras do Senhor, por que ele disse essas palavras, e o fato de Amós estar anunciando isso para o povo, está indicando para o povo o que isso tem a ver com a gente. E aí o título que está na nossa série no domingo de hoje é O Castigo Iminente. E eu confesso para vocês que eu não gosto muito desse título porque eu não gosto da palavra castigo. Eu tenho um pouco de aversão à palavra castigo porque quando eu escuto, me vem à mente castigo físico. E automaticamente eu penso em algumas cenas que eu já vi de violência física que são muito fortes para mim. Como quando eu estudei sobre a ditadura no Brasil e li como eram feitos aqueles atos de violência, aquilo me dá arrepio. Ou quando eu estudei sobre o Holocausto. Ou até mesmo quando eu vi uma cena do filme que o Tom indicou, que eu realmente recomendo, que é o filme Somos Todos Iguais, da Netflix, e mostra uma cena em que um homem negro é castigado porque ele simplesmente encontrou a esposa do seu senhor no meio da estrada, e quando passaram os homens brancos de cavalo,
ela o acusou de ter importunado. E ele foi arrastado pela estrada com uma corda no pescoço pelos cavalos, porque que absurdo um negro incomodar uma mulher branca. Então, quando fala castigo, me dá arrepio. Mas eu não tenho como fugir dessa palavra hoje, porque é sobre isso que Amós vem dizer. E é, sim, um castigo iminente. Então, a gente vai ver que 8 povos estavam cometendo muitos pecados, e Deus disse, eu não tenho o que fazer a não ser castigar esses povos. E até uma coisa engraçada que aconteceu comigo, queria contar para vocês, é que na semana passada, no feriado, eu estava lá em Minas com a minha família, e choveu bastante, estava um clima mais friozinho. E aí eu falei, vou usar um recurso tecnológico que eu nunca usei, que é ouvir a Bíblia. E faz tempo que eu queria parar para realmente ouvir, colocar no aplicativo, né? E aí foi um dos dias que estava chovendo bastante, cada um estava ocupado fazendo uma coisa. Aí eu fui, peguei meu fone de ouvido, peguei meu cobertor, deitei lá na beliche do quarto e falei, vou ouvir Amós, porque já que né, eu aceitei essa doideira de pregar domingo que vem, então deixa aqui ficar ouvindo um pouquinho para ver se já vai acalmando a minha ansiedade. E na minha Bíblia do aplicativo YouVersion, tá na versão NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje. E aí a gente vai ver nos capítulos, vou até ler para vocês, no versículo 3 agora, dando continuidade, no capítulo 1, assim diz o Senhor, que é o nome da série. Por 3 transgressões de Damasco, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo. E essa é uma expressão que está dizendo da paciência do Senhor. Como se fosse assim, sabe quando a mãe fala para o filho, olha, eu vou contar até 3, ou eu vou te dar 3 chances. Na terceira vez já era. E aqui Deus fala, por 3 transgressões, por causa de 4. Então eu esperei chegar na terceira, eu ainda dei mais uma. Mas depois dessa quarta, eu não posso suspender meu castigo, eu vou ter que castigar. Só que na versão da tradução da linguagem de hoje, foi muito engraçado, porque Amós, ele é o segundo maior profeta menor, porque ele tem 9 capítulos, e se eu não me engano agora, é Oseias e Zacarias que tem 12. Então ele é o segundo dos maiores, e você escutar 9 capítulos leva um tempo. Em algum momento, em algum capítulo, eu acabei dormindo, eu estava lá no quentinho, estava chovendo, né? E eu dormi, mas continuou tocando. E aí, a hora que eu acordei, não saía da minha cabeça a voz do narrador, que na versão falava assim, o povo tal tem cometido tantos pecados, mas tantos mesmo, que eu terei que castigá-los. E aí eu acordei e essa voz ficava na minha cabeça, tantos pecados, mas tantos mesmo, que eu terei de castigá-los. E aí eu queria contar para vocês quais são esses pecados, porque eu me coloquei no exercício de pensar no lugar de vocês. A primeira coisa que eu ia querer saber é que pecados foram esses, pelo amor de Deus. Que tanto de pecado que eles fizeram que Deus falou, não, chegou um limite e eu vou ter que castigar. Primeiro, por uma curiosidade para saber, né, que coisa terrível é essa, que pecado terrível é esse. E segundo, porque eu com certeza gostaria de evitar. Então, eu vou ler mais um pouquinho e vou mostrar para vocês alguns pecados que eu fui anotando. Então, aqui ele começa, no versículo 3, ele está falando da transgressão de Damasco. Mas, na verdade, essa expressão, por causa de 3 transgressões, sim, por causa de 4, ela se repete 8 vezes. E essas 8 vezes se referem às 8 nações para quem ele fala. Então, ele fala para Damasco, ele fala para Tiro. Deixa eu até pegar minha anotação, porque eu não decorei os 8. Aqui, ó. Para Filístia, para Tiro, para Edom, para Amon, para Moabe, para Damasco. E aí, por fim, para Judá e para Israel. Essas 6 primeiras nações, primeiros povos, eram inimigos de Israel. E aí, Amós foi muito estratégico. Por quê? Ele começa a dizer os pecados dos inimigos de Israel, e Israel fica super contente. Isso mesmo, castiga. Que Amós, ele saiu do sul, na cidade de Tecoa, que eu disse, e foi falar essa palavra lá no reino de Israel. Então, imagina, se chega alguém aqui no Brasil, por exemplo, imagina, né, a bagunça que não seria alguém lá na Paulista, porque os Estados Unidos fizeram tal coisa, começasse a falar que, sei lá, a Rússia vai atacar os Estados Unidos, ou o contrário, porque os russos fizeram tal coisa, e aí os Estados Unidos vão atacar. Você ia ficar isso? Fala mesmo. Por quê? Porque não está falando da sua vida, não está falando dos seus pecados. E aí ele vai falando para cada nação, cada pecado que ele cometeu e o que o Senhor faria. E aí no final ele vai chegar no reino de Israel.
Então eu vou listar para vocês os pecados, para a gente ver que pecados são esses, será que a gente cometeu, né? Mas antes, eu queria dizer um pouco dessa expressão do versículo 2, que diz: o Senhor rugirá de Sião. Gente, eu fui pesquisar sobre rugido, e aí eu descobri que em 2010, já faz bastante tempo, 3 zoólogos da cidade de Bonn, na Alemanha, que eu, como musicista, não posso deixar de dizer o fato que Bonn foi a cidade que Beethoven nasceu. Então, lá nessa cidade da Alemanha, uma cidade com muitos centros de estudos, esses 3 zoólogos decidiram estudar sobre o rugido de 27 felinos. E aí eu descobri que nem todos os grandes felinos rugem, que eles conseguiram constatar com esse estudo que os felinos que vivem em habitats abertos têm rugidos mais graves e mais sonoros, os que vivem em habitats mais fechados, os rugidos são mais agudos e menos potentes, enfim. E aí eu fui pensar, nossa, por que Amós falou que o Senhor vai rugir de Sião? E aí eu encontrei 2 motivos, na minha opinião. O primeiro é porque ele era, de fato, um homem do campo. Então, se a gente for pensar, muito provavelmente Amós viu um leão. Do mesmo jeito que Davi lutou contra um leão, Amós era um homem do campo, e quando a gente pensa com a nossa mente brasileira, você fala campo, você pensa o quê? Você pensa galinha, você pensa porco, você pensa uma fazendinha, um sítio, barro, rancho. Mas lá no território em que ele estava, provavelmente ele já se deparou com algum leão, ou ele já ouviu um rugido do leão. Porque, como eu disse, o rugido, ele é para felinos de habitats grandes. Então, é um rugido que ele alcança uma longa distância. E aqui fala, o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir sua voz. Ele não diz que ele vai rugir de Sião e quem estiver em Sião vai ouvir. E lá de Jerusalém. E aí, quando eu fui pesquisar a distância de Sião para Jerusalém, tem 5 quilômetros. Se eu agora, nesse momento, gritar com toda a potência da minha voz, no máximo quem vai escutar vai ser o vizinho de cima, que é o 5º andar, e o vizinho de baixo do 3º. Se eu fizer, tipo, muita força mesmo, talvez alguém que esteja no térreo, por causa do som poder ecoar para a sacada, vai conseguir ouvir. Gente, imagina um rugido ecoando por 5 quilômetros. Que voz estrondosa é essa? E tem mais uma coisa. Um leão, ele não ruge em qualquer momento. O leão não começa a rugir quando ele está carregando um filhote para tomar água. Ele não ruge quando ele está perto das fêmeas. Não faz sentido. É um som de comunicação para longa distância e tem um objetivo, que foi quando eu pesquisei desses zoólogos, que é um leão ruge quando ele quer avisar que aquele território em que ele está tem dono. Então ele emite esse som e todos os animais que estão no entorno desses quilômetros escutam e falam: epa, de onde saiu esse som? Eu não vou. Lá tem um dono. Aquele território já está ocupado. E é isso exatamente que eu entendo que o Senhor quis dizer. O Senhor vai rugir, a voz do Senhor vai ecoar desde Sião até Jerusalém, porque essa terra tem dono, porque esse povo tem dono, esse povo já tem um soberano, tem um Senhor. Ou seja, o povo estava cometendo pecado por 1, 2, 3, 4 vezes, e eles não podiam simplesmente achar que Deus ia ficar indiferente a isso. Esse povo tinha um Deus, e Deus não tinha se esquecido, ou não estava prestando atenção no que estava acontecendo. Então, isso traz para o povo o quê? Temor. Pera, chega alguém falando, olha, o Senhor disse que vai rugir e todo mundo vai escutar. Epa, pera, a gente está fazendo alguma coisa de errado, é um alerta, né? Se a gente transporta para a nossa linguagem, é tipo um ou, se toca, se liga. Olha só o que está acontecendo. E aí diz no versículo 2, os campos dos pastores estarão de luto e o alto do Carmelo secará. Aí você pensa, nossa, o que tem a ver? O que é isso, né? Então, pensar que os campos dos pastores estarão de luto é uma metáfora para dizer até a natureza estará em luto, ou seja, até sobre o território, sobre a natureza, Deus é Senhor. Deus é dono desse território, não só do povo que está nesse território, mas até dos campos, do campo onde tem o gado, do campo onde ele colhe o sicômoro, e até o alto do Carmelo. E aí a gente pensa, Amós estava no sul no campo, e Carmelo é um monte que fica no norte. Então, é literalmente essa imagem mesmo. Do sul até o norte de Israel, Deus vai se fazer ouvido. Bom, então vamos lá descobrir que pecados são esses, né, que despertaram a ira do Senhor. Esse Deus que é soberano, que nos Salmos a gente encontra, que Deus é soberano, ele é tremendo, o seu poder é impossível de ser medido.
ou até mesmo o Salmo 24, que diz: ao Senhor pertence toda a terra, tudo que nela se contém. O que o dono de todas essas coisas vai fazer com esse incômodo? O que aconteceu? E aí eu fiz uma listinha, e eu vou falar um a um. Eu não vou... A Gil mandou um comentário aqui. Porque nunca se encontra uma pregação baseada em Amós nos cultos da TV, nos megatemplos, que falam tanto de prosperidade, cura e dízimo, porque quase que só se fala de pecados ou interesses individuais e não dos estruturais, dos poderes políticos, pecados da nação. É sobre isso que a gente vai falar mesmo. Então, gente, eu vou agora passear até o capítulo 6. Por que eu vou até o 6 e não vou até o 9? Porque muito bem disse a Mayra no domingo passado, que quando a gente escuta as palavras de um profeta, o que é uma palavra profética de um profeta? É uma palavra que vai predizer o futuro. É alguém que recebeu uma visão de Deus para dizer algo sobre o futuro, que vai acontecer. Mas ela disse assim, que a gente devia se atentar ao presente daquele profeta. Ou por que ele está falando isso para aquele presente e não se preocupar tanto com o que vai acontecer no futuro, no sentido de não se preocupar com a adivinhação ou com a concretização do que a pessoa está falando. Até porque, se vocês lerem o livro inteiro de Amós, depois do final, Deus desiste do plano de destruir tudo por causa da intercessão de Amós, então eu não vou entrar nessa parte. Eu vou passear agora até o capítulo 6 e vou listando esses pecados. Então, vamos lá. Primeiro pecado. Eles tinham levado povos em cativeiro. Então, no capítulo 1, se a gente for agora lá para o versículo 9, quando Amós diz ao povo de Tiro. Então, Amós, capítulo 1, versículo 9. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo. Porque levaram em cativeiro todo um povo para entregá-lo a Edom. E não se lembraram da aliança de irmãos. Por isso, porei fogo nas muralhas de Tiro, fogo que consumirá as suas fortalezas. Então, esse é o primeiro pecado. Aí você pensa, nossa, de fato, né, coisa horrível, levou todo um povo em cativeiro, mas tá tranquilo. Eu nunca levei um povo em cativeiro, eu nem sequer levei uma pessoa em cativeiro, então desse primeiro pecado eu passo. Nesse teste eu passo. Só que aqui o que ele está querendo dizer, se a gente tentar transportar um pouquinho para os nossos dias, é que tinha um acordo entre as nações, entre os povos, né? Alianças militares, alianças políticas. E o povo de Tiro tinha traído uma das alianças. Então ele traiu esse acordo com o povo e ele cativou todo um povo, ele levou em cativeiro. E Deus falou: eu não vou deixar passar essa traição. Quando a gente escuta levar um povo em cativeiro, talvez a gente não se identifique. Mas e se eu disser: Deus não vai perdoar o pecado de Tiro de trair o seu próprio irmão? Aí talvez a gente não passe, né? Talvez a gente se remeta a atitudes que a gente teve. Pode ser a um irmão mesmo de sangue, pode ser um irmão da igreja, pode ter sido com um cônjuge, com um colega de trabalho. Será que a gente já traiu uma pessoa? Quando fala traição, a gente às vezes pensa primeiro em relacionamento, né? Mas traição é quando a gente é desleal, é quando a gente quebra a fidelidade com uma pessoa. Será que a gente já foi desleal com alguém? Pra gente pensar, né? Então, esse é o primeiro pecado. Traição, deslealdade, infidelidade. E isso não só com as pessoas, isso com Deus também. Será que a gente já traiu Deus? O nosso relacionamento com Ele? Sei que eu não posso dizer pela vida de cada um, mas a Bíblia diz que nós todos já traímos Deus. Esse é o nosso primeiro pecado, é a rejeição de Deus. Então, sim, a gente também seria castigado. A gente também é merecedor desse castigo. Segundo pecado, está lá no versículo 13 agora. Aí ele vai falar para Edom. Posso até começar do 11, do comecinho. Amós 1, 11. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque perseguiu o seu irmão com a espada e não teve nenhuma compaixão dele. A sua ira não cessou de despedaçar e conservou a sua indignação para sempre. Por isso, porei fogo em Temã, fogo que consumirá as fortalezas de Bósra. E aí o 13. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon, sim, por causa de 4, eu não suspenderei o castigo, porque rasgaram o ventre das grávidas da região de Gileade,
para ampliarem as suas fronteiras. Aqui tem 2 pecados que passaram, né? Para Edom, eles terem perseguido o irmão com a espada e não terem nenhuma compaixão dele, e para Amon terem rasgado o ventre das grávidas, que é a mesma coisa, é a falta de compaixão. Gente, que pecado horrível, que coisa horrível, rasgar o ventre de uma grávida. Esse é o maior atentado à vida que uma pessoa pode fazer. Ele está atentando diretamente com o cerne da vida, de 2 vidas. Isso é o exemplo claro do máximo de falta de compaixão. E aí, de novo, quando a gente pensa, tá, não persegui nenhum irmão com espada, não rasguei nenhum ventre de grávida, mas e compaixão? Será que a gente já faltou com compaixão, com misericórdia? Será que quando a gente encontrou um mendigo na rua que veio pedir esmola para comprar comida, eu até dei, eu tinha, sei lá, R$10 na carteira. Tá, eu posso dar moedinhas, eu posso dar a nota de R$10. Ah, mas também tem uma nota de 2. Ah, vou dar 5. Ah, tá ótimo, dei R$5. Podia ter dado só uma moedinha. Será que eu não faltei com compaixão? Será que a gente já não está tão cauterizado com os problemas sociais que quando a gente até tenta cuidar deles, tenta ter uma atitude bondosa, a gente não está faltando com compassividade? A gente precisa examinar isso com muito cuidado, porque aqui, para a gente, é muito discrepante a realidade, né? Essa questão de violência, de atacar com espada, de rasgar. Mas vamos transportar para a nossa vida. Que atitudes a gente tem tido em que a gente tem faltado com compaixão? Uma palavra rude, uma resposta irônica, ou uma não resposta, um silêncio. A gente também não passaria nesse pecado. Mais um pecado, que está lá um pouquinho mais para frente no capítulo 2 agora. Então a gente passou por todo o capítulo 1 e está vendo que sim, eram muitos pecados. Mas agora para o povo de Moabe, capítulo 2. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até reduzi-lo a cinza. Por isso porei fogo em Moabe, fogo que consumirá as fortalezas de Queriote. Aí você fala, nossa, Bia, mas aí também você está forçando já, né? Com o que você vai relacionar queimar os ossos de um rei? Então, eles tinham atacado um povo e eles tinham queimado os ossos do rei. Isso é uma grande falta de desrespeito. Isso é uma humilhação. Você pega o rei da nação, a representatividade do poder, da governança, e você queima os ossos, depois de ter atacado, cativar todo o povo. Isso é muita humilhação. Será que a gente já não humilhou uma pessoa? Será que a gente já não reduziu uma pessoa a uma situação de vergonha, de ficar embaraçado? Também acredito que a gente não passaria nesse pecado. Mas a gente vai adiante porque tem mais. Agora, quando chega um pouquinho mais para frente, no versículo 4, o que acontece? É o que eu disse. Ele já tinha falado para Damasco, para Filístia, para Tiro, para Edom, para Amon, para Moabe, foram 6 nações. Até aqui, estava tranquilo para Israel. Tá falando contra os meus inimigos isso? Fala mesmo, Amós, fala. Mas agora chegou em Judá. E naquela época, o reino estava dividido. Tinha o reino de Judá, que era no sul, e o reino de Israel, que era no norte. E lembrando que Amós era de Tecoa, a cidade que ficava no sul. Então agora ele começa a falar para o povo que é o povo dele. É o lugar onde ele nasceu, onde ele vivia, onde ele trabalhava. Gente, eu não teria coragem, assim, realmente aqui eu admiro a coragem de Amós. Porque se eu chegar, imagina, eu sou professora de música, aí eu chego e começo a fazer um protesto contra os professores. Eles vão acabar comigo, vai baixar o sindicato, vai vir gente querendo entrar com processo. Naquela época, o que será que Amós não passou falando contra o próprio povo? Mas a gente viu que era a voz de Deus rugindo. E aí no versículo 4 do capítulo 2 diz assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo. Porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Os falsos deuses os enganaram, deuses que os pais deles haviam seguido. Por isso, porei fogo em Judá,
fogo que consumirá as fortalezas de Jerusalém. Agora imagina, os 6 povos que eu citei, eram povos pagãos, povos que não seguiam o Senhor. Mas mesmo assim a gente viu, né, que o Senhor, ele é soberano, ele é o Senhor de toda, qualquer nação, de qualquer área. Então ali, as pessoas podiam, né, estar ignorando, tipo, nossa, não tem nada a ver com esse Deus, sei lá quem é esse Deus, meu Deus é outro. Mas você chegar para o seu povo, que é o povo de Deus, é o povo de Judá, a tribo de Judá, e falar, olha, o Senhor disse que vai castigar vocês porque vocês rejeitaram a lei dele. Eu ia ficar furiosa. Quem é você para falar que eu rejeitei a lei? Quem é você para falar que eu estou pecando? Quem é você? Você é detentor da lei? Você é um pastor. Você cuida de ovelha, você sobe na árvore para colher figo. Quem é você? Você não é um doutor de lei, você não é um profeta, você não é um estudioso, você não está na academia. Quem é você para falar alguma coisa? Mas ele anuncia. E aqui a gente vê mais 2 pecados: rejeitar a lei do Senhor e adorar a falsos deuses. E aqui rejeitar a lei do Senhor, acho que eu nem preciso explicar tanto, né? Isso é o nosso pecado diário, né? A lei do Senhor, ele fazia referência à lei que Moisés tinha entregado para o povo. Então tem toda uma linha histórica do Senhor que escolheu um homem, que era Abraão, e falou que faria dele uma grande nação, e passa a geração, Abraão, Isaac, Jacó, José, e aí José está lá no Egito, o povo fica cativo no Egito, Deus levanta Moisés, tira eles do Egito, entrega a lei, e essa lei a gente vê que o povo só dá cabeçada, os anos vão passando. E aqui já passaram muitos anos. Quando a gente estuda sobre a linha cronológica, a gente vê que o profeta Amós, ele é contemporâneo de histórias que estão em 2 Reis, em Crônicas. Então pensa assim, se a gente volta um pouquinho na Bíblia, a gente fala, ai, tá bom, então depois que morreu Moisés, o povo chegou lá na terra, tem Josué, tem Juízes, tem Samuel, Deus começa a levantar profetas. Aí vem reis, vem crônicas. Então, para a gente é muito tempo histórico, mas para eles, apesar de ter passado muitos anos, são gerações que ainda são frescas, são recentes para eles. Ou seja, eles estão falando contra avô, bisavô, tá falando que eu estou rejeitando a lei que ele fala aqui, né? Que os pais deles haviam seguido. Ou seja, os pais deles, daquele povo que estava vivendo naquela época. Como que você vem falar contra a minha família? Como que você vem falar contra o pecado de rejeição do meu povo, dos meus antepassados, que não são tão passados assim, né? Então, realmente, Amós foi muito corajoso. E aí, gente, ele fala isso para Judá, mas o grande foco dele era Israel. Tanto que Judá tem só esses 2 versículos. E agora, no capítulo 2, versículo 6, até o capítulo 6, ou seja, são mais de 3 capítulos, assim diz o Senhor. Por 3 transgressões de Israel, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo. E, gente, tem muita coisa que Israel tinha feito. E agora que eu já dei para vocês uma contextualizada, né, de que é o livro de Amós, de que Amós era um pastor, de que Deus tirou ele do meio do campo para falar contra os inimigos de Israel. Depois que ele falou por cada inimigo, ele fechou o laço dele, falou para Judá, que era o povo do sul, e aí ele chega para o povo do norte. Gente, a Mayra falou na semana passada, né, que Deus tinha escolhido Israel, que era para ser o povo exemplo da aliança com Deus, e ela usou essa frase que eu achei muito engraçada, né? E o povo que era para ser exemplo virou problema. Se a gente ler versículo a versículo, desde aqui do capítulo 2 até o capítulo 6, o maior problema de todos era Israel. São muitos pecados. Eu realmente entendo, assim, a paciência de Deus ter se esgotado. E ele fala agora no versículo 7 do capítulo 2. Esmagam o pó da terra a cabeça dos pobres, pervertem o caminho dos necessitados. Um homem e seu pai têm relações com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. E você vai lendo, e é só pecado, pecado. E como o Ageu bem colocou no comentário, aqui ele vai falando sobre um problema realmente estrutural, um problema da nação de Israel. Primeiro, a nação de Israel estava adorando a falsos deuses. Tinham 3 templos naquela época, que eram templos que eles faziam sacrifícios a outros deuses. Imagina o que é a nação que Deus escolheu, a nação que era a parte da aliança,
construir templos. Pensa, já estava estruturado esse reino. E aí o reino decide fazer isso. Não é uma família, não é uma pessoa. Isso foi instituído. É como se a gente pensasse hoje, o nosso governante, o nosso Supremo, que é o presidente, o Bolsonaro. Não, porque nós do governo vamos aqui levantar no território do Brasil 3 templos a Satanás, ou 3 templos a um demônio. Gente, isso era um absurdo. Passou do limite. O povo de Israel já tinha construído templos e as pessoas frequentavam esses templos. Outro pecado que eles cometem, que diz aqui, eles esmagam no pó da terra a cabeça dos pobres. Acontece que Israel tinha vencido várias batalhas, até porque Deus, um pouquinho mais para frente, ele fala, fui eu que fiz vocês vencerem essas batalhas, eu que estive com vocês, fui eu que dei a vitória. Então, o que aconteceu? Israel tinha conseguido se consolidar politicamente, nacionalmente, militarmente, conquistou vários territórios, e ele estava se achando. Era isso que estava acontecendo. Os povos que eles conquistaram, fala que pai e filho tinham relação com a mesma pessoa, com a mesma mulher. Eu até perguntei para Marília, que eu falei, nossa, se alguém souber, por favor, me diz depois. Porque quando uma pessoa vende, né, seus atos sexuais para alguém, ela está fazendo prostituição. Mas e quem está consumindo isso, né? Se alguém souber algum termo para isso, eu vou agradecer depois. Mas era isso, a nação de Israel estava consumindo prostituição. Ela tinha largado, tinha rejeitado a lei e ela estava adorando aos deuses dos povos que eles tinham conquistado. Conquistou o povo e, nossa, agora é festa. A gente teve vitória, a gente está com riquezas. Se a gente vai mais para frente, lá no capítulo 6, vira um pouquinho as páginas. Lá, capítulo 6, versículo 4, diz assim: vocês dormem em camas de marfim, se espreguiçam sobre os seus leitos. Gente, quanto de marfim precisa para fazer uma cama? Quanto custa o marfim? Continua. Comem os cordeiros do rebanho e os bezerros que estão na engorda. Ficam cantando à toa ao som da lira e, como Davi, inventam instrumentos musicais. Ou seja, vocês estão à toa, vocês têm tempo de inventar um instrumento. Vocês estão na boêmia. 6. Bebem vinhos em taças e se ungem com o mais excelente óleo, mas não se afligem com a ruína de José. Ou seja, toda essa riqueza que vocês têm, isso está acontecendo em cima, às custas de pessoas ficarem miseráveis, de pessoas estarem passando fome, de pessoas não terem dinheiro para pagar um par de sandálias. Inclusive, uma coisa que mexeu muito comigo, né? Essa questão das sandálias, está lá ainda no capítulo 2, onde eu estava, no versículo 6. Vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Gente, isso tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje. É notícia de semana passada, dessa semana, né? Domingo, primeiro dia da semana. Uma mulher foi presa porque ela furtou um mercado dessa nova rede Oxo, não sei falar, um vermelhinho e amarelo. E ela roubou o total de R$21 e alguns quebrados. Ela roubou miojo, suco de pozinho e refrigerante, porque ela estava morrendo de fome e ela tinha 5 filhos e não tinha mais o que comer. Ela chegou no desespero e ela roubou esse mercado para dar miojo para os 5 filhos dela. E aí a notícia que ficou realmente famosa foi que a primeira instância do juiz não permitiu que ela cumprisse a pena em casa para poder ficar com as crianças. Gente, que absurdo que é esse? Que tem aí tantos políticos, tantos donos de empresas, de terras, de gado, roubando muitos, milhões. E o necessitado, vocês condenam por um par de sandálias. Hoje em dia a gente não precisa falar par de sandálias porque não tem sentido com a gente. Mas vocês condenam o necessitado por causa de um miojo. Miojo, o que é um miojo? Então Deus, ele detesta a ganância, ele detesta o orgulho. Deus falou assim, isso é um absurdo, eu escolhi vocês para serem a nação exemplo. Vocês estão subjugando, vocês estão oprimindo pobres, vocês estão fazendo as pessoas ficarem necessitadas. Então, deitando em cama de marfim, tomando vinho em taça, inventando instrumento musical. Como que vocês não se importam com essa injustiça? E aí, volta lá para o capítulo 6, a gente está passeando um pouquinho.
No capítulo 6, depois disso que eu li, do bebem vinhos em taças, versículo 7 agora. Amós, capítulo 6, versículo 7. Portanto, vocês estarão entre os primeiros que serão levados para o cativeiro, e cessarão as festanças dos que gostam de se espreguiçar. O Senhor Deus jurou por si mesmo, o Senhor, o Deus dos exércitos, diz: eu detesto o orgulho de Jacó, eu odeio os seus palácios, abandonarei a cidade e tudo o que nela há. Então, assim, a minha curiosidade, antes de estudar Amós, quando a Mayra veio perguntar qual livro eu escolhi Amós literalmente no aleatório. Eu realmente não sabia nada de nada do livro de Amós. E aí eu fiquei super curiosa, né? Nossa, que pecados foram esses? Deus chega no limite e vai destruir. E, gente, eu fiquei muito tentada hoje a focar nessa injustiça social. Porque isso realmente, isso mexe muito comigo. Pela história da minha família, por coisas que eu vejo. Eu que durante muito tempo frequentei muito o terminal central, né, por causa de ônibus. É realmente muito triste ver a situação de pessoas que estão miseráveis. Mas o meu foco hoje não é isso. Por quê? Porque Deus está condenando Israel por cometer injustiça. E a gente vê hoje no Brasil falta de piedade, falta de compaixão. A gente vê muita injustiça. Pessoas que morreram e podiam não ter morrido se não tivessem esperado na fila do hospital, se conseguissem se vacinar. Mas por que eu não quero focar na injustiça? Porque eu ainda acho que isso se distancia um pouquinho da gente. A gente tem a tendência de jogar a culpa nas costas dos governantes. Então, essa injustiça, olha, ela realmente não é culpa minha. Porque se fulano de tal tivesse decidido por tal lei ou por tal coisa, não estaria assim. Então, é muito fácil para a gente tirar o peso das nossas costas. Porque isso é também verdade. A injustiça sobre toda uma nação, sobre um povo, sobre necessitados, ela não depende só de uma pessoa, né? Senão seria um escravo, seria uma pessoa em cativeiro. Então isso é realmente sistêmico. Mas o meu foco hoje está do outro lado, que é a gente está diante de injustiças. Nós não podemos ser sozinhos culpabilizados por essas injustiças. Mas e a nossa indiferença? Será que, diante dessa injustiça, eu realmente posso colocar a culpa em outro e dizer que eu não tenho nada a fazer? Será que eu posso dizer que é sistêmico, que está acima da minha capacidade? Está acima da minha autoridade? Eu não posso fazer nada. Eu não sou o juiz que condenou essa mulher por um miojo e suquinho de pó. Eu não sou o ministro da saúde. Não fui eu que não respondi e-mail sobre vacina. Não fui eu que decidi qual é a porcentagem de impostos que a gente paga. Não sou eu, não fui eu. Não tem a ver comigo. Mas eu queria hoje, então, o foco do que eu entendi que Deus queria falar pra gente é sobre a nossa indiferença. A nossa indiferença diante de injustiças, diante de pecados e diante dos nossos próprios pecados. Então, para a gente entender um pouquinho mais sobre injustiça, a gente viu aqui no capítulo 6, né? Deus falando que ele odeia os palácios, ele detesta o orgulho. Deus não pode suportar isso. Por que Deus odeia? É até forte pensar, nossa, mas Deus odeia, né? Odiar, será que não é pecado? Mas está relacionado com o amor. Por quê? A Bíblia é muito clara. Ou você ama, ou você odeia. Não existe meio termo, não tem como. E Deus odeia o orgulho, a injustiça, porque ele ama a criatura dele. Ele ama o povo dele. Ele ama os homens. Ele amou o mundo de tal maneira. E é por isso que ele odeia a injustiça. E é por isso que a gente não pode ser indiferente. Porque quando a gente é indiferente, o que isso significa? Significa que a gente não se importa. Significa que a gente finge que não é com a gente, que a gente está desviando da situação. Indiferença pode ser um estado de tranquilidade. Eu estou tranquilo diante dessa situação porque eu não estou interessado, isso não tem a ver comigo. Mas quem ama não pode ser indiferente.
Quem não rejeita a lei, quem obedece os mandamentos do Senhor, não pode ser indiferente. E a gente pode se basear em alguns versículos para poder dizer isso. O primeiro que eu queria é que a gente agora desse um salto lá para o Novo Testamento e fosse lá para Lucas, no capítulo 10. Então, mais fácil de achar agora, né? Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25, conta a história do bom samaritano. E no 25 diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. E lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe respondeu, lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como que você entende? Me explica um pouquinho do que você sabe. A isso ele respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a você mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, ser indiferente, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? E aí Jesus conta a história do bom samaritano. Que um homem tinha apanhado na estrada, que ladrões roubaram ele, passou o primeiro, indiferente, ignorou. Passou o segundo, indiferente, ignorou, mas que o terceiro compadeceu, fez curativos, cuidou dele, aplicou óleo. E aí Jesus diz lá no 36, qual destes três lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? 37. O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele? Então Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Eu não estou falando aqui que você tem que fazer alguma situação por coisas que estão distantes de você. Não é para você ficar agora, ai meu Deus, tá aqui que essa menina tá falando que eu não posso ser diferente se não tô odiando as pessoas. O que eu vou fazer com esses problemas todos sistêmicos que ela falou? Todos os dias a gente tem um próximo. Eu posso dizer aqui um exemplo bem simples das minhas gatinhas que estão aqui passeando. Às vezes ficam olhando assim, né, porque eu tô falando muito tempo. Tem um dia que eu confesso, nossa, dá uma preguiça de trocar a água. Tem tanta coisa para fazer, minha cabeça tá, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ir lá lavar o pote, pegar a água, às vezes não tem água gelada, que para elas é mais fresco nos dias quentes, encher de nova garrafa. O fato de eu dizer, daqui a pouco eu faço isso, eu tô sendo indiferente, eu não tô me importando, eu tô faltando com interesse, eu tô faltando com amor. Eu podia fazer isso agora. E Jesus coloca aqui nessa parábola, o que a gente faz para cumprir a lei? O que a gente faz para herdar a vida eterna? Amar o Senhor e ao nosso próximo. Vou pular mais um pouquinho, lá para 1 João, que é o que a gente tem estudado com o Tom, inclusive recomendo, tem sido muito bom estudar. E em 1 João, no capítulo 2, o versículo 9 diz: Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai. As trevas lhe cegaram os olhos. Gente, para a gente começar a encerrar, eu queria dizer que um pecado que a gente não pode ignorar é o nosso pecado da indiferença. Deus odeia a indiferença, porque a indiferença é agir com ódio, não é agir com amor. A Bíblia diz que a indiferença contra o nosso próximo é contrária ao que está na Bíblia, é estar nas trevas, não é estar na luz. E lá em Apocalipse, Deus diz, porque não é frio e nem quente, é morno, então eu quero te vomitar. Não existe meio termo. Ou a gente é frio ou a gente é quente. Ou a gente ama ou a gente odeia. Então, o meu convite para essa semana para vocês é pensar, refletir, analisar. Na sua rotina, o nosso próximo, para a gente ser o bom samaritano, Deus não vai fazer você ter que se preocupar com problemas sistêmicos para poder falar, eu sou indesculpável porque não tem nada a ver comigo. Está no seu dia a dia. Está no seu colega de trabalho.
é o que a gente já está escutando há muito tempo, é o que a gente já sabe. A gente já sabe o que tem que fazer. Eu fiquei super curiosa para descobrir os pecados, mas a gente já sabe o que Deus detesta, a gente já sabe o que Deus quer da gente. Amós foi levantado para dizer essas palavras proféticas porque Deus chegou no limite. A gente não quer esperar Deus chegar no limite. Ele fala no capítulo 5, versículo 18: Ai dos que desejam o dia do Senhor. Para que vocês desejam o dia do Senhor? Será um dia de trevas e não um de luz. Ai da gente que espera Deus chegar no limite. Ai da gente que faz 1, 2, 3, 4 vezes. Não esperem Deus chegar no limite com vocês. Não esperem Deus levantar alguma situação, uma pessoa, para falar: eu cheguei no limite por causa dos seus pecados, eu não posso ignorar, eu terei de castigá-lo. Não espera, não deixa para amanhã. Não finja que não é com você, não fique desinteressado. Ser indiferente é agir com falta de amor. Quem ama não pode ser indiferente. E a gente sabe disso. Basta a gente ler as Escrituras, a gente vê o que é o amor descrito em Coríntios 13, a gente vê que Deus diz que amar a Ele é amar ao próximo. Basta a gente ler Mateus e Jesus dizer: todas as vezes que me deste de beber, que me deste de comer, que estiveste nu e me vestisse, que fosse me visitar porque eu estava doente, preso. Deus quer que a gente obedeça a Ele. Deus quer que a gente ame a Ele. E a gente só pode fazer isso amando as pessoas, não sendo indiferente. E como eu já estourei o meu tempo e já falei bastante, eu quero orar com vocês para que Deus nos livre desse pecado da indiferença. Deus nos livre da atitude de ignorar o que Ele tem colocado no nosso dia a dia. Senhor Deus, muito obrigada, Pai. Muito obrigada porque o Senhor é misericordioso, porque a gente escuta a sua voz do norte ao sul, do leste ao oeste, ó Pai. Muito obrigada, porque na tua palavra a gente encontra a tua voz, a tua vontade, a tua misericórdia principalmente, ó Pai. Obrigada pela tua paciência de esperar 1, 2, 3, 4 vezes. Obrigada, ó Pai, pela sua longanimidade de levantar pessoas para anunciar, ó Pai, o teu castigo. Que a gente não só fique temeroso, ó Pai, ao ouvir esse castigo, que a gente não só se preocupe com o livramento do castigo, mas que a gente entenda, ó Pai, que o teu plano para a nossa vida é nos restaurar, é nos moldar em imagem de Cristo, Pai. Restaura a nossa vida, restaura o nosso coração. Não permita que nós sejamos indiferentes, ó Pai, com as pessoas à nossa volta, com a pessoa que está dentro da nossa casa, ó Pai, que está dentro do nosso trabalho. Não permita que a gente seja indiferente, principalmente contigo, Senhor. Não permita que a gente rejeite a tua lei, que a gente finge que não é conosco, Pai. O Senhor sabe que nós sabemos no nosso íntimo o que o Senhor está falando, qual é o nosso pecado, qual é a nossa indiferença, ó Pai. Cada um aqui sabe, ó Pai. Que a gente, então, ouça a tua voz e que a gente transforme o nosso viver pela cruz de Jesus. É o que eu te agradeço, ó Pai, por nos trazer este aviso hoje. Amém. E aí, para encerrar mesmo, de verdade, e voltar a palavra para Marília, eu queria cantar só um pedacinho de uma música que me ajudou depois que eu vi tudo isso e fiquei um pouquinho assustada, que é uma música que a gente canta bastante na Cel. Então eu vou cantar só uma vez, a capela mesmo. Se você lembrar, canta comigo. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. É isso, gente. Obrigada pela paciência. Marília, pode retomar.